E o que são crenças, né? Crenças é tudo aquilo que a gente acredita. Então, a gente tem crenças sobre tudo. Sobre maternidade, sobre criança, sobre a nossa profissão, sobre a nossa vida, sobre dinheiro. Tudo que a gente faz, né, ele tem como base as nossas crenças, que é aquilo que a gente acredita, né? E como que são formadas essas crenças? Essas crenças, elas são formadas especialmente pelas nossas experiências, né? Tanto experiência dentro da família, aquilo que a gente foi ouvindo dos nossos pais, né? Aquilo que a gente foi vendo acontecer. Muitas crenças, a maioria delas foram sendo formadas na infância, né? E o grande problema disso é que muitas vezes a gente não questiona. Quando a gente é criança, a gente acredita. Então, o que o nosso pai fala, o que a nossa mãe fala, o que o professor fala, a gente acaba acreditando, né? A gente às vezes ainda não consegue questionar, não consegue se perguntar, será que é verdade mesmo? Será que eu sou assim mesmo? E essas crenças, elas vão nos acompanhando, né, por toda a vida. Então, hoje, agora que eu sou mãe, eu vou carregar essas crenças, essas coisas que eu ouvi muitas vezes na minha infância, as coisas que eu experienciei. Ou às vezes eu já tô no momento de questionar algumas crenças, de tentar fazer diferente, mas às vezes é difícil, porque o meu inconsciente ainda tá agindo sobre aquela crença. Então, por mais que eu queira às vezes acolher o meu filho, eu muitas vezes tenho dificuldade, porque no fundo de mim eu tenho aquela crença de que, ai, essa criança está sendo mimada, essa criança quer mandar em casa, né? Porque são crenças que a gente tem ali guardadas. E quando a gente tenta fazer diferente, se a gente não passou por um processo mesmo de curar essas crenças, de se questionar, né, de realmente se libertar de algumas coisas, a gente vai ter mais dificuldade de fazer diferente com os nossos filhos. Então, a gente tem várias crenças, né? E como eu falei no comecinho, eu quero falar hoje um pouco sobre as crenças da maternidade. Quais são as crenças que hoje, na minha maternidade, impactam o relacionamento com meu filho? E eu até anotei aqui algumas frases que muitas vezes a gente fala, né? Ou a gente escuta, que daí tem as crenças que elas são de família, tem as crenças que são da sociedade, tem as crenças que são da cultura, né? Tem as crenças que são do momento histórico, né? Do que os nossos pais. Então, os nossos pais, a geração anterior, eles tinham determinadas crenças que hoje, essa geração, a gente já está questionando algumas coisas, né? E a geração anterior aos nossos pais, consequentemente. Então, as crenças, elas também têm essas crenças coletivas, né, elas vão mudando também de acordo também com a evolução da sociedade, com a evolução da geração, né? Então, e sobre as crenças da maternidade, né? Quais são? Eu anotei aqui, eu não sei se eu até pedi para vocês fazer esse exercício de pensar quais são as crenças que eu tenho, né, sobre as crianças, ou que pode muitas vezes estar dificultando o relacionamento com meu filho, que pode muitas vezes estar eu tentando fazer uma coisa, mas no fundo, por ter essa crença, eu tenho mais dificuldade. Então, anotei aqui algumas crenças, né? Então, por exemplo, criança é do mal, criança é manipuladora, criança atrapalha, criança incomoda, criança não sabe de nada. Então, são várias crenças que a gente, às vezes, né, no inconsciente, ou às vezes até falando, às vezes a gente acredita ainda nelas, né? Criança não tem querer, criança tem que obedecer calada, criança tem que apanhar, tem que ter medo para aprender a ter respeito. Criança é mimada. Então, são várias crenças, né? Boa tarde. Que eu tô conversando aqui, que são coisas que muitas vezes vieram, né, de uma educação que a gente teve, que são mais coletivas, né? E também são crenças que muitas vezes foi internalizada dentro da nossa casa, da nossa educação. Então, quando eu tenho todas essas crenças na minha base, né? E muitas vezes eu não paro para ter clareza de quais são realmente as minhas crenças, sobre o que eu penso sobre educação, sobre o meu filho ou sobre as crianças. Eu vou sendo guiada por elas, porque eu não tenho, às vezes, nem clareza. Então, o primeiro exercício, né, que eu busco trazer, né, nas minhas mentorias, nas coisas que eu trabalho, vamos ter clareza sobre o que você pensa sobre a infância, né? O que lá no teu inconsciente, né, quando aquilo do teu filho te incomoda muito, porque aquilo que nos incomoda muito nos outros é um alerta da onde a gente tem que prestar atenção. E por que tá me incomodando? Será que eu não tenho crenças por trás disso e que eu preciso trabalhar, né? Por exemplo, se o choro do meu filho me incomoda demais, será que eu não tenho uma crença de que criança não pode chorar, de que criança não pode se manifestar assim? Né? Se tal comportamento do meu filho me incomoda demais, às vezes ele tá escolhendo uma roupa, fazendo tal coisa, e me incomoda demais, aquilo me irrita profundamente. Será que eu não tenho uma crença de que criança não pode escolher? Criança não tem querer?
Né? Então, tudo aquilo que me incomoda demais, ela vai ser um sinalizador de talvez eu ter que olhar para aquilo e tentar entender. Por que está me incomodando tanto? Será que existe alguma crença por trás? Porque como eu falei, estava falando aqui no início, né? Boa tarde para quem está entrando agora. Nem sempre aquilo que a gente acha que não pensa nada sobre isso, que não tem crença. Mas no dia a dia, a nossa vida e o nosso relacionamento com o nosso filho, ele vai mostrando quais são as nossas crenças, né? E eu vou dar um exemplo de uma história particular minha. Meu filho, ele tem um temperamento bem colérico, né? Então, quando a coisa irrita ele, quando ele tá se sentindo injustiçado, quando ele põe a raiva pra fora, ele era extremamente reativo, ele foi uma criança que chorava bastante, que realmente se posicionava, e eu tinha muita dificuldade de lidar com aquilo me irritava, né? Eu tinha muita dificuldade, mas cada pessoa que tá no nosso relacionamento, né? E isso é uma crença minha que eu trago para vocês, ela tá aqui para nos trazer algum aprendizado. Então Deus não me deu esse filho à toa. Deus não deu o seu filho para você, porque, né? Esse aqui vou dar para Carla, esse aqui vou dar para Lu. Não, né? Ele escolheu esse filho porque você precisava crescer com esse relacionamento, aprender algo e, consequentemente, eu acredito que nossos filhos também. Eles nos escolheram porque precisavam crescer nessa família para aprender algo, para evoluir, para se trabalhar. E o meu filho, ele veio com essa raiva muito forte. E depois de muito relutar, de muito ficar irritada também com toda essa raiva, cansada de lidar com tudo isso, eu tive que realmente me desarmar e entender, opa, o que eu faço com essa minha raiva? Como que eu tô lidando com a minha raiva? Né? Por que essa raiva dele se incomoda tanto, me incomoda tanto? Será que eu não tô conseguindo botar a minha raiva pra fora? Né? Será que eu sempre reprimi tantos anos a minha raiva e agora eu pego uma criança que ela tá ali na minha frente botando a raiva pra fora e aquilo me incomoda demais porque eu nunca pude botar a minha raiva pra fora. Então vocês entendem como o buraco é sempre mais embaixo? Né? Como as nossas crenças de menina bonita não sente raiva, é feio sentir raiva, é do mal sentir raiva, a raiva é um sentimento ruim. Então são todas as crenças que a gente foi muitas vezes ouvindo dos nossos pais, ouvindo da igreja, ouvindo da sociedade, e daí vem os nossos relacionamentos, vem a nossa vida, e aonde aperta os nossos calos, ali estão as nossas crenças que a gente precisa às vezes olhar, né? Então se eu continuasse com essa crença de que raiva faz mal, de que não pode mostrar raiva, eu ia novamente controlar a raiva do meu filho, eu ia tentar fazer com que, sabe, botar ele de castigo, eu ia reprimir a raiva dele e novamente eu ia estar perpetuando um ciclo, né? Novamente eu ia estar fazendo com ele o que muitas vezes meus pais, por não entenderem ou por estar dentro dessa crença daquela época que eles viveram, daquele momento, né, histórico e tudo mais, eu ia estar repetindo algo que eu não gostei na minha vida. Então, olha como é importante questionar a crença, né? Porque a criança, ela vem com a sua essência aberta à vida. Então, ela vai vir com as suas emoções, ela vai botar para fora, ela vai chorar, né? Ela vai, muitas vezes, não sabe o momento de falar. Então são coisas que a gente vai ensinando essa criança, mas não quer dizer que criança não sabe de nada, não quer dizer que criança atrapalha. Então isso são crenças que nos atrapalham muitas vezes de nos relacionar. Quando a gente vai nos relacionar com os nossos filhos ou com as crianças em geral, já partindo da premissa que criança é mal, que criança é manipuladora, que criança atrapalha, né? Que a minha vida teve que parar por causa do meu filho, que o meu filho só dá trabalho, que essas crianças são tudo mimadas. Se eu vou num relacionamento a partir dessas crenças, como é que vai ser esse relacionamento? Qual é a chance desse relacionamento realmente dar certo, dessa criança realmente ela sentir que eu me importo com ela, dela sentir que ela é ouvida? Qual é a chance? Se eu já tô indo para um relacionamento cheio de crença, né? Já pensou se vocês viessem ouvir meu conteúdo já cheio de crença sobre mim? Porque a Camila é isso, que a Camila é aquilo. Qual é a chance do que eu falar realmente você está ouvindo de verdade o que eu falar? Né? É muito mais difícil vocês ouvir o que eu falar se você já vem pro meu conteúdo cheio de crenças. Mais uma aí, falando de educação. Mais uma aí, querendo vender alguma coisa. Se vocês vêm pro meu conteúdo cheio de crenças, vocês não vão me ouvir verdadeiramente. Vocês vão ter mais dificuldade de se conectar comigo de verdade. E a mesma coisa acontece com os nossos filhos. Se a gente vai para um relacionamento com os nossos filhos, para nossa maternidade, sem questionar essas crenças ou perpetuando essas crenças, a gente vai ter mais dificuldade de se conectar de verdade com eles. Porque a gente já sai de um lugar julgador, de um lugar crítico, ou de um lugar de estar perpetuando certas coisas, né, sem questionar. E muitas vezes aquilo que eu não gostei, né, que me rotularam, que fizeram, e eu até botei no post ontem, né, qual que é o problema dessas crenças que a gente tem da infância? O problema é que essas crenças que a gente tem,
vai criar outras crenças nas crianças. Então, se eu falo, a criança é assim mesmo, a criança só atrapalha, a criança incomoda, o meu filho, ele vai ouvir isso, né? E com o cérebro imaturo dele, ele vai entender, eu só atrapalho, eu não valo nada, eu só incomodo meus pais. Ele vai começar a criar novas crenças que vão ser mais prejudiciais ainda também para a vida dele. Então, olha como esse ciclo, ele realmente é prejudicial, né? Porque a partir do momento que eu trago isso, a criança vai interpretar de uma outra forma. Nós, como adultos, a gente carrega muitas crenças, né? Porque as nossas crenças, existem as crenças também de identidade, de quem eu sou. Hoje, como adulta, eu tenho minhas crenças de identidade. E muitas dessas crenças de quem eu sou, ela foi baseada na construção que veio lá da minha infância. O que eu ouvia dos meus pais? Que eu era chata, que eu era bagunceira, que eu era desastrada. Então, muito disso ainda eu acredito, né? Se eu não passar por um momento de curar minhas raízes, de resgatar a minha essência, de resgatar a minha identidade, né? De ir além dessas crenças, porque quem eu sou não tá baseado numa crença, sabe? A criança é mau, é manipuladora, isso são crenças, isso não é a essência dela, isso não é a nossa essência. Então, olha como tudo isso vai impactar até hoje na nossa vida. Quem eu sou, o que eu mereço, né? Se eu sempre ouvir do meu pai, tu tem que apanhar mesmo para ver se tu aprende. Então, eu mereço talvez apanhar, eu não mereço amor. Porque eu sempre aprendi na dor. Então, quando vem um amor, eu questiono, eu faço de tudo para me sabotar, porque eu não mereço amor. Eu sempre aprendi que amor era dor, que amor era medo. Né? Então, olha como as crenças elas vão formando a nossa vida, e se a gente não passar por um momento de realmente voltar, né? Curar as raízes, de voltar, de questionar, né? De se autoconhecer, a gente vai perpetuando isso, e isso vai perpetuar os nossos relacionamentos, a nossa vida profissional, a nossa prosperidade, vai impactar em tudo, né? Porque eu continuo com essas mesmas crenças e eu tô perpetuando isso, e daí como o meu filho, né? Eu acabo educando ele dessa mesma forma, ele acaba se sentindo assim também, né? Então eu vou perpetuar esse ciclo enquanto eu não me curar, né? Por isso que eu trago dentro da mentoria Raízes Curadas, é isso, mãe curadas curam. Né? Quando a gente passa por esse processo de cura interna, né? De curar essas raízes, de olhar para essas crenças, de questionar essas crenças, de passar por um processo mesmo, a gente vai poder trazer cura para a próxima geração, né? Porque senão, enquanto isso, eu vou estar no inconsciente, eu vou estar agindo muitas vezes, ainda que de forma inconsciente. Por que eu tenho tanta dificuldade, às vezes, de ouvir o choro do meu filho, ou de acolher o meu filho, ou de ajudar o meu filho? Por quê? Porque eu ainda muitas vezes tenho muitas crenças dentro de mim, né? Que eu fui ouvindo que criança não pode isso, que criança incomoda, se eu acolher o meu filho, ele vai ficar mal educado, que criança precisa de limite. É claro que precisa de limite, existem crenças boas também. Criança precisa de limite, né? Só que esse limite não precisa ser com agressividade, com autoritarismo. Ele pode ser um limite com segurança, mas com amor, né? Então, tem crenças que a gente vai questionar e elas vão fazer sentido ainda. Só que às vezes é a forma com que, né, a gente coloca essa crença, né? Criança, educar dá trabalho. Isso é uma outra crença. É claro que educar dá trabalho. Educar dá trabalho, sabe? Hoje em dia, qual é o problema, né, dos pais que a gente vê? Não quero passar trabalho, então é mais fácil dar um celular, é mais fácil deixar a criança ali fazendo as coisas que quer, é mais fácil não dar limite, né? Só que daí depois vem grito, vem discussão, vem caos, porque tudo isso vai impactar o desenvolvimento desse cérebro, tudo isso vai impactar o desenvolvimento saudável dessa criança, e lá na frente a gente vai ter mais trabalho. Então eu sempre falo para as mães, vamos escolher, educar dá trabalho, tu quer passar trabalho agora, né, e passar só uma vez, ou tu prefere passar lá na frente e passar trabalho por muito mais tempo? Porque treinar os filhos, nos desenvolver, nos autodesenvolver, para que a gente consiga educar filhos mais saudáveis, criar filhos mais saudáveis, dá trabalho. Né? Só que é um trabalho que vai ter frutos, que vai gerar frutos, que vai trazer cura, entende? Então, outra crença, criança é um ser humano, sabe? Às vezes a gente tem a ideia de que criança não é nada. Não, criança é um ser humano, criança tem vontades, crianças têm desejo, as crianças elas estão atentas a tudo, elas escutam tudo. Agora, quando eu tenho uma crença de que criança não sabe nada, de que criança não tem querer, em que nível que eu estou botando essa criança? Como que ela está se sentindo? Como que a gente se sentiu muitas vezes quando a gente queria falar alguma coisa e de primeira a gente já era cortada?
né? E o fato de eu falar não quer dizer que os meus pais precisam concordar ou que eu vou concordar com tudo com meu filho, não. Mas a criança, ela vai se sentir ouvida, ela vai se sentir vista, né? Ela vai se sentir acolhida. E dali, como pai, com mais experiência, com mais autoridade, eu vou falar se isso faz sentido agora, filho, se isso não faz. E aí eu vou dando a educação. Mas o fato de eu querer ouvir, de eu dar oportunidade para essa criança falar, isso não vai tornar o nosso filho, o rei da razão, o dono da razão, sabe? São crenças que a gente tem. E muitas vezes essas crenças estão nos afastando, sabe? De uma maternidade mais saudável, que às vezes cai por autoritarismo ou cai muito no permissivo, né? Muita permissividade também é prejudicial. Então eu nunca fui ouvida, eu nunca Hoje eu deixo meu filho ouvir tudo, eu ouço meu filho em tudo, eu deixo ele opinar em tudo, tudo eu quero fazer acordo com meu filho, tudo eu quero, sabe? Daí vai pro outro extremo, que também vai ser muito desafiador, vai ser cansativo. E daí o teu filho, ele vai achar que tá de igual para ti. Daí tudo ele vai questionar, e daí tu vai passar mais trabalho também. Então existe um equilíbrio, né? Onde eu posso ouvir o meu filho, onde eu possa escutar de verdade, sem julgamento, sem crítica, mas também sabendo da minha posição, que eu sou autoridade, né? Sabendo que eu tenho mais experiência de vida, então não preciso tudo explicar pro meu filho, que tem coisa que ele não vai ter compreensão, o cérebro não tá maduro para entender, né? Às vezes ele vai ter que só obedecer, né? Só que esse relacionamento de conexão, de confiança, vai fazendo com que ele resista menos a isso. Então, olha como é importante, né, a gente tá olhando para os nossos relacionamentos, e aqui eu falo mais sobre mãe e filho, né, mas também de marido e tudo mais, e entender, bom, quais são as minhas crenças sobre realmente isso, né? Quais são as minhas crenças sobre casamento? Quais são as minhas crenças sobre educação de filhos, sobre criança? Por que aquilo me incomoda tanto? Será que ele não tá uma pista de onde tem uma crença que eu preciso, às vezes, dar uma olhada, questionar, né? Então, como é importante a gente passar, né, por esse processo de parar um pouquinho, às vezes, e se questionar. Porque senão a gente só vai atropelando as coisas, a gente vai querendo solução mágica, né? Não, mas eu quero alguém que faça isso, que me ajude, eu quero que meu filho obedeça, eu quero que meu filho... Mas eu tô falando de um lugar, muitas vezes, com muita crítica, com muito... então vai ser pelo medo, então eu vou ter que bater nele, eu vou ter que fazer tal coisa. Mas espera, por que eu tô fazendo isso? Né? Será que isso é uma base de um relacionamento saudável? Será que o relacionamento que meu filho tá vendo entre eu e meu marido é um relacionamento saudável para ele aprender? Será que o relacionamento que meu filho tá vendo comigo mesma, né? É um relacionamento saudável, né? Será que eu tô sabendo também expor meus limites? Será que eu não tô sendo guiada por muitas, desculpa, por muitas crenças, né, ao meu respeito? Crenças de que eu não vale a pena, de que eu não tenho valor, de que é sempre os outros em primeiro lugar, né? Eu não tenho tempo para mim. Então, isso são tudo crenças, né? De que eu passo sempre por cima dos meus limites, né? Para atender o outro, porque eu aprendi que eu tenho que servir o tempo todo. Mas espera um pouquinho. Será que se eu me cuidar um pouquinho, tirar todo dia um tempinho para me cuidar, será que depois eu não vou servir melhor? Eu não vou servir, sabe, com o coração mais alegre, me sentindo bem, podendo dar o meu melhor? Sabe? Então comece a se questionar suas crenças, porque os nossos filhos, eles estão muito ali aprendendo com o que a gente fala e com o que a gente faz, com o que eles veem, né, no ambiente. E Camila, agora, né, o que eu posso fazer? Né, eu tenho essas crenças, tenho um monte de crenças, o que eu faço para mudar essas crenças, né? E o primeiro passo é essa decisão, né, de parar, de ter clareza, olhar para as suas crenças, para as áreas da sua vida e entender, né, o que eu penso sobre maternidade, o que eu penso sobre criança, né? Olhar para os seus relacionamentos e entender o que mais me incomoda em cada área do relacionamento e por que me incomoda tanto, né? Será que eu tenho alguma crença a respeito daquilo? Por que me incomoda tanto meu filho dando birra, né? Se é algo normal. Claro que se é algo que acontece constantemente, a gente precisa, talvez, de uma orientação, entender o que está acontecendo com essa criança, porque ela está tendo tantos comportamentos desafiadores, tantas crises de birras, mas se é algo que está dentro do parâmetro, do normal também da infância, né? Por que me incomoda tanto? Será que eu tive oportunidade de botar para fora minhas emoções? Será que eu tive a oportunidade de botar para fora minhas raivas? Né? E agora que eu tô tentando fazer diferente com meu filho, isso me incomoda demais, porque eu tô passando por cima de algo que eu sempre ouvi, que criança ela é birrenta, que criança merece apanhar. Então, é no dia a dia que a gente vai ali questionando as nossas crenças, que a gente vai entendendo, né? Aquilo que mais te incomoda é para onde você mais precisa olhar. É para onde você vai precisar fazer esse mergulho interno de questionar,
né, de tentar entender e fazer a decisão de quebrar o ciclo. Né? Se você sempre ouviu determinada coisa sobre a infância, sobre você, e você quer quebrar o ciclo, o primeiro passo é tomar essa decisão, né? E depois passar por esse processo, né, de cura, de transformação, né? E esse processo também te convido, né, se for o seu caso, se você deseja ter um acompanhamento, a conhecer um pouco da minha mentoria Raízes Curadas, que lá a gente trabalha, né, juntas, né, nesse passo a passo de ir curando essas raízes, de curando essas suas crenças, né, da gente fazer uma cura de perdão, de resgate da sua criança anterior, de resgate do seu relacionamento com seu filho, né? Tem as raízes relacionais também. Então, é um processo aqui, claro, que eu busco trazer o meu melhor para vocês, de conhecimento, de ampliar a consciência. Já trago algumas orientações aqui por onde começar, né? Mas, claro, que quem deseja mergulhar de forma mais profunda, né? Eu convido a conhecer mais, conversar comigo para eu te apresentar minha mentoria Raízes Curadas, que é onde a gente de fato mergulha nisso e parte para esses processos, né, de cura, de dinâmicas, de forma mais intencional, né, para que realmente você consiga, né, quebrar esse ciclo, você consiga se libertar de algumas crenças, você consiga questionar, né, e consiga botar algo no lugar, porque é muito mais difícil se a gente questionar as nossas verdades sem botar nada no lugar, ou sem passar por um processo de perdão, passar por um processo de acolhimento, a gente vai ter mais dificuldade, né? Às vezes a gente pode partir para o outro extremo, é o que a gente vê, né? Pessoas que estavam numa maternidade, uma educação que veio muito autoritária, vai para o outro extremo de muita permissividade. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então por isso que esse acompanhamento, quando eu trago né, os materiais, os métodos, a conversa, ele vai dando esse suporte, né, pra gente se curar, mas de uma forma equilibrada, né, de uma forma saudável, pra gente ajudar com que essa próxima geração, ela seja, né, também, a gente não perpetue, né, dores ou crenças que não vão fazer bem, né, que não nos fizeram bem e que muitas vezes não vão fazer bem também para a próxima geração. Então, esse é o convite, né, da aula de hoje, esse questionamento, né, se você chegou mais no final, depois veja desde o início algumas crenças que eu falei, né, e algumas crenças que é importante a gente estar se questionando, ou outras crenças que a gente precisa reafirmar, né, então crenças como criança precisa de limites, criança precisa de amor, criança precisa de segurança, essas são as crenças que elas fazem sentido, porque é uma necessidade humana, né, que educar dá trabalho, que criança também é um ser humano, né? Que criança, ela pode sim ser ouvida, pode sim ser acolhida, mas isso não quer dizer que eu vou fazer todas as vontades dela, né? Que se eu ainda talvez muitas dessas crenças formaram feridas em nós, né? Como adultas, às vezes a gente tem algumas feridas de rejeição, de abandono, e daí a gente quer suprir tudo isso no nosso filho. Às vezes a gente se torna aquela mãe super protetora, aquela mãe que guerreia com todo mundo em nome do filho, mas muitas vezes porque a gente tá saindo de um lugar de uma criança ferida ainda, né? Uma criança que não teve suas raízes curadas e ela tá perpetuando isso nos relacionamentos. Mas isso é uma conversa, quem sabe, para uma outra live, a gente falar um pouco mais sobre feridas da infância. Mas hoje eu quis trazer um pouco sobre essas crenças, né? Pra gente realmente tá olhando para elas, tá olhando para as nossas relações, ver aonde que tá pegando, aonde que tá doendo. Que ali pode ter certeza que tem crenças por trás, né? Que serão importantes a gente questionar, a gente olhar. E se você quiser ajuda, né, nesse processo de mergulhar um pouco mais fundo nas curas das suas crenças, nas curas das suas feridas, entender um pouco melhor a sua história, né, e mergulhar por um processo mesmo de autoconhecimento, eu te convido para conhecer e caminhar comigo, né, nessa jornada de mentoria das raízes curadas. Então, hoje seria isso. Espero que tenha contribuído, trazido um pouco mais de consciência sobre esse assunto. E depois a live vai ficar salva aqui para quem entrou no final. Tem bastante conteúdo importante. E obrigada pela participação de vocês. Até a próxima!